Nós temos aqui, então, a nossa planta de locação e cobertura, tá? Nós vamos posicionar esse retângulo que tem a dimensão do nosso terreno, que é 20 por 12, né? Vai ser um retângulo de 20 por 12, localizado no papel. Então, nós vamos ter lá no nosso A3, é uma organização semelhante ao que a gente tem lá no PDF, né? Só alguns detalhes que vão ser diferentes. A gente tem a legenda, 1,80 de largura, mais ou menos 3 centímetros de altura. Aqui é variável a altura, né? Só a largura que é definida. Então, vamos posicionar o nosso lote na folha, certo? A gente deixa esse nosso lote centralizado no sentido vertical, da nossa margem de baixo até a margem de cima. Tá? Vou virar assim para a gente ver. Ó, nós temos aqui a margem superior e a margem inferior, né, aqui embaixo. Tá? Então a gente pode deixar centralizado. A nossa colega deixou um pouquinho mais para baixo. Tá? Aí fica a critério de vocês. Pode deixar centralizado ou um pouquinho mais abaixo. Importante deixar espaço para esse título, né? A gente tem as dimensões padrão aqui, as dimensões padrões aqui do símbolo, tá? E o terreno. Então o terreno vai ser esse retângulo. Pronto. Uma vez esse terreno estando localizado aqui, a gente pode deixar, digamos, como está aqui, a largura, né? Uns 25 milímetros de distância da margem esquerda para o terreno, 20 a 25 milímetros. Nós vamos ter cotagem do terreno, tá? De preferência aqui à direita, a gente ganha mais espaço, né? Porque a gente vai ter o texto entre a linha de cota e o elemento cotado. Aqui acima ou abaixo, tá? A gente pode colocar a largura do terreno. Então, não esqueça de deixar um espaço para cotagem nessa lateral e acima ou abaixo, certo? E a gente tem essa área para fazer o projeto. Estando com isso definido, aí a gente vai então estar com as dimensões fixadas para fazer o restante. Lá no nosso projeto, nós temos a localização da nossa planta. Como é que ela fica? Olha só. A primeira coisa para a gente considerar é fazer de forma tracejada, tá, a nossa edificação. Então, nós temos aqui tracejado, tá clarinho, né? Faço o tracejado clarinho, tá, pessoal? Certo? De forma tracejada, a gente tem a nossa edificação. Ou seja, aqueles 7 por 8, né, metros, né? 7 por 8 metros, em escala 1 para 100, vai dar um retângulo de 7 centímetros por 8 centímetros. A gente faz ele de forma tracejada primeiro. Pode fazer ele com traço fino, tá, pessoal? Contínuo. Depois a gente... Contínuo fino, depois a gente só reforça tracejadamente, né? Estou fazendo aqui só para a gente visualizar melhor. Tá? Então a gente tem o contorno aqui. Tá, mas... Peraí, professor, mas antes de começar a desenhar, eu preciso saber onde ele está, né? Exatamente. Estou só indicando o que a gente vai fazer. Mas, ó, antes de começar a fazer, eu preciso considerar o seguinte. No projeto, está indicado que, em relação à face da frente do nosso terreno, certo? A gente tem a nossa casa distanciada de 5 metros do muro desse lado aqui, né? Então, a gente, para começar a fazer o traçado do nosso terreno, ou da nossa casa, né? A gente parte aqui de baixo do muro, desse muro nesse lado aqui. A gente anda 5 centímetros, que é o equivalente a 5 metros com escala 1 para 100, e faz uma marcação, uma régua, né? Esqueci de colocar para gravar aqui no outro programa. Então, para definir, né, a nossa planta de locação, a gente tem o quê? A gente tem o tamanho do nosso terreno, 12 metros por 20 metros. No papel vai ser, então, 12 centímetros por 20 centímetros, um retângulo, né? A gente posiciona, então, a nossa folha, aqui mais à esquerda, certo? Para dar espaço para fazer a planta de situação no lado direito da folha, né? Se não tinha falado. Deixamos, então, espaço para o título,
ok? E para a cotagem do terreno, né? Uma vez definido então esse nosso terreno, a gente então parte para fazer o desenho da edificação localizando dentro do terreno, tá? Então nós temos, a partir dessa face aqui do nosso terreno, a gente tem 5 metros para distância da edificação para essa face, tá? Do terreno. Então a gente tem 5 centímetros, a gente faz uma marcação, certo, com a régua para saber qual é a localização no sentido vertical da nossa edificação. Tudo bem. Agora, em relação à esquerda ou à direita, tanto faz, a gente tem um posicionamento também da nossa edificação. A casa em si, não o terreno, ou o telhado, né? O beiral. A casa em si, que está sendo representada com essa linha tracejada, certo? Eu reforcei um pouquinho, né? Está muito claro esse exemplo. Okay? Nós temos a posição da nossa casa em relação à face esquerda do terreno, tá? De 25, de 2,50 metros, né? 2,50 metros. Então, a gente vai lançar com 2,5 centímetros, tá? Aplicando escala, a distância na horizontal para a nossa edificação. Então, basicamente, ó, se eu colocar 2,5 centímetros na horizontal, né? E 5 centímetros na vertical, eu localizo esse canto aqui da nossa edificação. Localizado esse canto da edificação, agora é só projetar, certo? Com linha fina, contínua, por enquanto. Depois nós fazemos o tracejado. A gente faz então o nosso retângulo de 7 metros, que é a largura da casa, por 8 metros. No projeto, no desenho, a gente vai fazer aplicando escala 7 centímetros por 8 centímetros a nossa edificação, no tamanho A3, né? O que acontece, pessoal? Feita essa nossa edificação, agora a gente já tem naturalmente a posição da casa em relação a outra face do terreno, do muro, né? Do terreno, em relação aos fundos também. São 7 metros, né? A gente corta, né? Todas as distâncias. E bastam duas, né? Mas a gente pode cortar de acordo com o que está no nosso exemplo, né? 2,50 metros na esquerda, 2,50 metros à direita, 7 metros no fundo e 5 metros na frente, né? Tudo bem. A mais, o que nós temos? Certo? A gente tem algumas cotas aqui, tá? Que são importantes, certo? Além da cota em si, da nossa edificação 7 por 8 que nós vamos fazer, a gente vai ter a projeção também da cobertura da casa. É uma cobertura simples, é um telhado de 2 águas. O que significa? 2 águas são 2 rampas, certo? 2 rampas. Para a gente fazer essas nossas rampas, como é que nós vamos considerar? Vou alterar aqui o meu slide. E outra janela. Tá. O que nós temos, né? Eu vou fazer primeiro o desenho do telhado geral. Para fazer o desenho dele, eu vou considerar o seguinte. Lá na nossa planta, a gente tem o beiral de 70 centímetros. Certo? Tanto à esquerda como à direita, tanto para trás como para frente. Então a gente tem um acréscimo, né, de 70 centímetros em cada sentido, né, para definir o perímetro correspondente à área de cobertura. E a metade, a gente então define, né, um retângulo que vai ser de 84 ou 8,4 metros, ou seja, 8,4 centímetros em escala aqui, e 9,4, né, no outro sentido. Então a gente acrescenta um retângulo aqui. Não esquecendo de distanciar, por exemplo, para começar o nosso retângulo, a gente distancia 70 para a esquerda, 0,7 centímetros, né? E 0,7 centímetros para baixo, em relação à nossa edificação que já foi localizada, já foi desenhada previamente na planta, dentro do terreno, né? Então, a gente vai ter um retângulo de 8,4 por 9,4. Tudo bem.
Feito isso, a gente divide aqui no meio, certo? O nosso telhado. E aí a gente aplica a cotagem, certo? Quando eu dividir na metade, eu tenho aqui 8,4 dividido por 2. E para fazer a cotagem, tá? Tudo está lá explicado no nosso PDF, né? O que nós vamos ter? A gente tem, vamos cotar de forma explícita o beiral, os beirais, né? Quer dizer, o beiral, a distância do beiral em cada direção. Uma água na parte aqui, né? Na parte que não é beiral, na parte que está efetivamente cobrindo a casa, para um lado e para o outro. Então, nessa metade aqui eu vou reduzir 70, e o que sobra na metade eu vou colocar, que dá 13,50. Tá a contagem da forma que está aqui, tá? No outro lado a gente tem beiral também, então eu vou considerar o seguinte, dos 9,40, eu vou reduzir 70 por aqui, sobra 8 metros, né? Que é exatamente a largura da casa. Não tem muita coisa mais a que fazer aqui, tá? Então a gente corta o beiral em cada direção, certo? Então a gente tem nas duas direções aqui e aqui também, né? Nós cortamos então o tamanho de cada água na parte que é coberta, né, sem ser beiral, a edificação e o total da cobertura. O que vai estar faltando, certo, é a indicação do caimento, certo, que no caso é 35, tá? Não vamos deixar 40 não, vamos deixar 35%, certo? Vai ser a inclinação do nosso telhado, tá bom? Então não esqueçam disso, certo? Então a gente não vai ter 40, vamos ter 35%, tá? Por quê, professor? Porque a gente já tem definido lá no nosso projeto do corte da fachada, tá? Aqui, não sei, teve algum desvio aqui, tá? Nosso colega que fez, nosso monitor que fez aqui, acho que deu uma erradinha, tá? Então, aqui é 35%, tá? Só que estaria diferente, né? A gente não precisa, em relação ao que temos lá no nosso PDF, a gente tem essa indicação de plano de corte, né? Não vamos fazer. Deixa a indicação do plano de corte na planta baixa. Se alguém for fazer ainda a indicação do plano de corte, como a gente vai ter só um corte, então só precisa indicar o BB, lá na planta baixa, né, no outro desenho. Aqui não precisa colocar essas duas indicações do plano de corte. Não precisa, tá? Então, esse aqui já pode se considerar dar menos problema. O que mais? Então, eu estava falando da inclinação. Então, a gente tem inclinação de 35%, vamos indicar aqui, tá? Sempre o texto apontando para a esquerda, né? Tanto faz o lado que eu vou estar colocando, sempre o nosso texto vertical no desenho técnico é para a esquerda. Então, eu vou indicar a setinha da nossa inclinação, certo? Essa setinha é diferente dessa, tá? Essa setinha vai ser a setinha lá da nossa norma, do slide 82. Então, não esqueçam do slide 82 mesmo, lá da nossa aula, certo? A gente tem só um triângulo, é até mais fácil do que isso aqui, não é uma seta, né? É um triângulo, certo, de 10 milímetros por 5, certo? Tô fazendo rapidinho aqui só para a gente ter uma ideia, tá? É um triângulo de 10 por 5, certo? Aqui 45 graus, 5 graus, né? Então, só um triângulo aqui, né? Com as medidas certinhas. E a inclinação em porcentagem e o tipo de telha, né? Com caligrafia técnica, tá? Não esqueça, tá, pessoal, da caligrafia técnica em tudo que a gente for escrever. Cota, indicação textual no desenho, títulos e legenda, inclusive o nome de vocês, tá? Como se estivesse fazendo um projeto mesmo para uma empresa. Tá? Digamos que a gente perdeu o computador, pifou, tem que fazer na mão um projeto. Então a gente vai fazer, tá? Tudo como se fosse feito no computador, tá? Então, bem caprichadinho. Então nós temos isso, a indicação porcentagem, direção de inclinação, uma setinha como essa aqui, certo? E o tipo de telha. Tudo bem, não precisamos representar corte. E vamos ter aqui, olha só, junto aqui do tracejado, que vai ser correspondente ao perímetro da nossa edificação, certo?
E, né, completando, né, a gente vai fazer o tracejado depois da linha fininha que a gente pode fazer inicialmente para ter uma noção da localização, né? Depois a gente preenche o tracejado todo, né? Aí aqui a gente coloca também projeção, edificação, ou projeção da edificação. Um pouco mais afastado da linha tracejada, não como está aqui, certo? A gente faz um pouquinho mais afastado, tá? Para ficar mais visível do que da forma que está aqui, certo? Da mesma forma aqui, tá? Um texto sempre procurando aquele padrão de 3 milímetros de altura, tá, pessoal? Por mais que a gente acabe sendo induzido a fazer um texto menor, em cotas menores, todo texto tem que ser padrão, tem que ser pelo menos com 3 milímetros, certo? A gente precisa buscar isso. Ah, a cotagem, como sempre, é com tracinho inclinado, tá? Não é mais com setinha. Deixa a setinha para o desenho mecânico, tá? Tá travando? O áudio, o vídeo, como é que tá? Tá travando o som? O vídeo? Deixa eu movimentar aqui. Só o vídeo, o áudio não tá travando? Ah, tô vendo aqui. Tô observando. Ah, ok, ok. Eu vou desligar o vídeo e ligar de novo, tá? Só um instantinho. Esquece. Tem que fazer. E pessoal, o vídeo trava um pouco, né? Vou parar aqui. Câmera. E não preciso. Vou ligar aqui agora. Tá melhor, né, pessoal? Agora, né? Movimentando melhor, né? Vocês conseguem ver? Agora tá normal, né? Tô mexendo na mão aqui pra gente saber. Tá, ok, ok. Então tá, resolvido. Certo. Obrigado pelo aviso. Tá bom. Então o que que nós temos, né? Voltando ao ponto aqui. A gente estava comentando sobre a indicação de inclinação, texto da projeção da edificação, para a gente saber que o tracejado é a nossa edificação, tá? Não precisa fazer os cortes. Aí a gente vai precisar, para completar, fazer essa achura do telhado. É a mesma coisa que está lá no PDF, tá? Então a gente tem são dois tracinhos paralelos, dois mais próximos, depois passa mais um pouquinho, depois mais dois tracinhos. Qual a dimensão que eu uso, professor? Aqui a gente pode utilizar 2 milímetros entre os tracinhos mais próximos e 3 os mais afastados. Aí aqui, para fazer isso, a gente pode usar os nossos esquadros, certo? É bem tranquilo de fazer. Como é que a gente faz? Posso pegar aqui um esquadro de 45, nessa posição aqui. Posso colocar a régua, né? É bem fácil, olha só. Pega aqui, fixo a folha naturalmente, né? Tem um esquadro aqui, fixo, tá? Apoio a régua e vou fazendo o traçado. Deixa eu fixar aqui a minha folha. Fazendo aqui, né? Então eu começo aqui com uma referência qualquer, ando 2 milímetros, faço o meu 3 milímetros, né? Faço o meu tracinho. 2 milímetros, faço o segundo, mais 3, faço esse terceiro, mais 2, mais 3, mais 2,
e assim por diante. Usa a régua para fazer com referência, tá? Okay? Com a folha fixa, certo, pessoal? Antes de começar a trabalhar nas plantas, qualquer desenho a gente faz com a folha fixa. Aqui não está fixo para mim porque eu tenho dificuldade na câmera para mostrar para vocês. Tá. Então nós temos isso, certo? Fazer a chora do nosso telhado. Aí o que vai estar faltando, certo? É o seguinte, a gente não precisa representar esse A240 aqui. Por quê? Por quê, professor? Porque a gente já tem um quadro de áreas, né? Aqui, feito. Certo? Então, tá lá no nosso PDF, mas não precisa. Tá? Não precisa representar. Certo? Informação redundante. A gente já tem um quadro de áreas, né? Para representar o nosso projeto. Pode ficar aqui em cima, pode ficar também lá acima da legenda. Tá? Vocês podem optar. Ok. Pessoal, tranquilo por enquanto aqui no na nossa planta de locação? Tranquilo por enquanto? Temos alguma dúvida ou tá tudo bem? Joia. Então, pessoal, o que acontece? Uma coisa importante para a gente fazer na planta de locação, que não está aqui, tá? É ah, certo, denominação da edificação já está aqui, a gente tem uma edificação simples, certo? O que a gente pode adicionar, tá? É uma indicação de rua, certo? Bom, na verdade a gente já tem a planta de situação com essa indicação. Então, nesse caso, a gente pode omitir, tá? A gente pode deixar assim a nossa planta de locação, certo? Sem nenhuma indicação da rua principal. Porque a gente já tem na planta de situação que está na mesma folha. Então, podemos omitir ali, não tem problema. Certo? Bom, todas as indicações a mais a gente vai ter. Da mesma forma, a gente tem o norte, certo? O norte da planta, a gente teria também um norte para a planta de locação e para a planta de situação. Como as duas estão na mesma folha, na mesma orientação, inclusive, né? Certo? Então, a gente pode fazer só uma simbologia de norte, que não vai ser essa também. Tá? A simbologia de norte, do norte, tá? Vai ser aquela do slide 82. Tá? É mais simples do que essa aqui, inclusive. Certo? A gente vai ter uma circunferênciazinha, tá? Colocar lá, de 12 milímetros. Deixa eu só puxar aqui. Certo? O acesso, né, 12. Aqui no norte, 20 milímetros, certo? A gente tem só um tracinho, dois tracinhos, né, indicando a setinha. Então vai ser uma referência simples. Você já deve ter feito lá na planta, né? Aqui na metade da circunferência, tá? Dois traços que são a 45 graus, tá? Ou a 90 graus entre si, né? E a indicação do nosso norte. Ok? A indicação do norte, pessoal, lá na nossa planta, ela está aqui indicando para o nordeste, né? Um pouquinho mais para o leste. Vocês podem fazer para cima, não precisa, a gente não está preocupado com a direção, já que é só uma representação esquemática, hipotética, né? Então a gente pode fazer para cima, tá? O nosso norte, não tem problema. A gente pode fazer a nossa representação do norte, apontando para o norte mesmo, sem problema, tá? Mas é importante fazer com a simbologia certa, tá? Não vai ser essa aqui. Então a gente vem com a planta de situação. A planta de situação, de forma semelhante também ao que a gente tem lá nos slides, lá no PDF, tá? A gente vai ter a indicação de 3 ruas, tá? 3 ruas, certo? A escala, né? A escala, nesse caso aqui é 1:400, tá? 1:400. Então eu vou ter que me preocupar com essa dimensão aqui. Para fazer a nossa rua, tá? A gente não tem dimensão da largura. Temos sim. Não dessas duas aqui, né? A gente tem dimensão da largura da rua da frente. Então a gente assume que a largura das outras ruas são iguais, tá? Não tem a cota, a gente assume que são iguais. Eu tenho 9 metros de largura, mais o passeio, né, ou calçada de 1,50 cada lado.
Certo? Então a gente aplica em escala. 9 metros dividido por 400, tá? A gente aplica aqui, certo? Aqui no restante também ao lado, né? E para a gente localizar o terreno nos arredores, tá? A gente então vai considerar a nossa cotagem, né? A gente tem a nossa cotagem, 12 metros, aqui do calçamento, desse pontinho que eu marquei aqui, até o lote. Então daqui para cá, 12, certo? Do nosso lote até o final dessa quadra, né, são 24 metros. Então a gente tem um terreno sempre de 12, né? Um terreno, 2, 3, 4. São 4 terrenos nessa quadra, né? Ok? Então, aplicando com escala 12 metros e 24 metros, a gente tem a localização do nosso terreno. Professor, onde é que eu coloco a minha planta de situação? Mais para cima, mais para baixo, no papel? Tá? Lá no nosso PDF, ela está um pouquinho mais para cima, mas nada impede que vocês façam ela mais centralizada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nada impede que vocês façam mais centralizado. Não tem problema, vocês escolhem a posição do conjunto, tá? Ela é uma planta assim aberta mesmo, tá? Não tem nenhuma delimitação em volta dela, mas a gente precisa lembrar de colocar aqui situação ou planta de situação, o número vai ser 3, tá? E a escala 1 para 400, isso é muito importante, tá? Então, a gente tem, né, aqui a localização do terreno. Aí, de acordo com o que nós temos lá no nosso PDF, tá, a gente tem a indicação da projeção da edificação. Reparem que aqui eu não tenho a projeção do telhado, aqui só está a edificação, tá? Certo? Aqui em escala, né? E a localização dela, né, no terreno, foi colocada também, certo? Então a gente coloca aqui os lotes, números dos lotes, no caso 116 é o lote do fundo, na verdade, né? O lote da nossa edificação é o 106, né? A gente tem o 105 aqui, 107 na direita, né? A dimensão do lote e algumas informações a mais aqui dentro, tá? Repare que a gente tem uma informação importante que é a distância da edificação para o centro da rua, tá? Também. Então, o norte nós vamos colocar e o quadro de áreas, certo? Então, a gente tem essa orientação para a gente fazer a nossa planta de locação e cobertura, né? Aqui, e a planta de situação. Tá? Não esqueçam de colocar as escalas correspondentes. No desenho 3, tá? Que vai ser a planta de situação, 1 para 400. No desenho 2, a planta de locação e cobertura, escala 1 para 100. Como nós temos duas escalas diferentes no nosso desenho, lá na legenda a gente vai colocar, ó, a nossa escala com valor com essa orientação aqui, escala indicada. Quando nós temos aqui escala indicada, quer dizer o quê? Quando você olha para a legenda, ela está dizendo para você, olhe o desenho. Eu estou indicando para você olhar o desenho. Tá? Então, a escala está indicada em cada desenho da prancha. Então, indicado. Então, deixa eu ver aqui. Planta de situação, 1 para 400. Planta de locação e cobertura, 1 para 100. Tudo bem. Então, a escala é dita indicada, certo? Eventualmente, a gente pode encontrar projetos assim, escala 1 para 100 barra 1 para 400, certo? Mas é mais recomendado a gente colocar assim, indicado, e aí a gente identifica a escala em cada desenho. Unidade, metros. Tá, vamos trabalhar em metros. Então, tudo que a gente colocar aqui vai estar diferente do que está no PDF, certo? No PDF, a gente tem uma situação que é comum também, da gente encontrar em centímetros, tá, as dimensões. Mas vamos trabalhar de acordo com a norma. Então, vai ser 20,00 metros. 8,00, tá? Tudo que for abaixo de 1 metro que a gente vai colocar em centímetros, tá? De acordo com a norma. Então, 70 centímetros. Não vamos colocar 0,7, tá? Não vamos colocar 0,7, certo? Então, abaixo de 1 metro, sim, a gente representa em centímetros. E acima de 1 metro, vamos colocar em metros mesmo. Certo? Ok. Aqui, pessoal, muito importante, ó. Foi colocado dessa forma. Dá para ver que mesmo com zoom, mesmo que eu dê um zoom aqui na minha câmera, eu ia virar um microscópio aqui no nosso sistema, tá? Olha como fica difícil de ler isso, tá? A gente tem um 0 aqui junto dos 5, estão aqui imprensados. Não, isso não tá legal. Se for representar,
calçamento, passeio aqui dos pedestres, a gente vai fazer de outra forma, né? A gente coloca, tá? Tem espaço para isso. Posso fazer aqui, por exemplo, né? Faço aqui, certo? Nossa cotagem, tranquilamente, certo? Coloco os nossos 9,0, 9,00 e coloco aqui ao lado 1,50. Opa, tô fazendo fora aqui da câmera. E coloco fora aqui também 1,50, tá? Então fica muito mais visível dessa forma do que dessa, né? Então não esqueçam, pessoal, todo o texto tem que ser do mesmo tamanho. Tá? O que eu coloco aqui, eu vou ter que colocar também do mesmo tamanho restante. Certo? Aqui 24 metros, inclusive não tem metros, né? A gente vai colocar 12,0, 24,0. Peço que vocês atentem para isso, tá, pessoal? Por que, professor, está desse jeito? Né? O professor apresentou um PDF desse jeito, a gente faz de outro jeito. Olha, pessoal, normalmente a gente deixa assim mesmo para a gente observar o que a gente encontra e para a gente atentar para fazer as coisas de acordo com a norma, tá? Digamos assim, a gente tem um projeto antigo ali, tá? Adaptado por monitor, mas a gente chama bastante atenção para esses detalhes aqui, tá? Então a gente vai fazer tudo em metros, certo? A unidade fica lá na legenda, tá? E aqui, na verdade, isso aqui não veio do lado do nosso... A gente teve, isso foi feito no CAD, né? Então a gente tem aí as medidas aí adaptadas, tá? O tamanho das medidas, né? Mas a gente vai fazer tudo, tá, com o mesmo tamanho do nosso texto, ok? Não esqueça de colocar os nomes das ruas também, tá? Então essas informações são as mais importantes aqui, certo? Aqui a folha, né? A folha a gente deixa de acordo com o que a gente tem. Na verdade, ela vai ser a folha 2 de 3, né? Que a gente tem a nossa planta baixa, ela é a folha 1 de 3. Essa aqui vai ser a folha ou prancha 2 de 3, né? E a planta de corte e fachadas vai ser a planta 3 de 3, a folha 3 de 3, certo? Ok. Então tá, eu acho que é isso, tá? Não falta nada por aqui. Aqui no nosso terreno, tá, pessoal? A gente precisa também ter cuidado com o espaço de cotagem, né? A gente vai colocar aqui 2,5 metros. Quem sabe a gente pode omitir um algarismo, tá? Que não vai ter, não tem valor, né, no nosso caso, né? Então a gente pode colocar só 2,5 para ficar com um texto maior, certo? Pode omitir um zero aqui para a gente estar colocando. O ideal é colocar sempre com a mesmo número de algarismos significativos, considerando em metros, né? Então a gente vai estar buscando isso. Se não couber, a gente pode colocar o lote mais para baixo e colocar o 2,50 para fora, não tem problema. Assim ficar muito apertado aqui para fazer com a mesma escala de texto, né? Bom, não esqueça de achurar aqui, uma achura simples, e projeto de edificação. Uma coisa também importante, ó, para te chamar a atenção é, aqui na nossa cobertura, a gente vai fazer a achura de telhado, né, esse preenchimento indicando, né, as telhas. Então a gente faz uma abertura na achura, tá? Uma área sem preencher com as nossas linhas paralelas, para não ficar sobreposto com o texto e com a simbologia da inclinação. Então, faça um primeiro texto para a gente saber, ter uma ideia de onde a gente vai estar fazendo a achura e onde a gente não vai estar fazendo, certo? Aqui a nossa indicação do telhado pode ficar centralizado, porque nós não vamos ter essa linha de corte representada aqui. Deixa a linha de corte só na planta, certo? Então a gente pode centralizar aqui a nossa indicação do telhado. Aqui também a gente evita fazer a achura, poderia abrir mais essa linha aqui para colocar esse texto mais para cima, para ficar melhor representado, né? Então a gente deixa aqui sem preencher essas linhas correspondentes ao telhado para colocar aqui a nossa indicação, tá? Ok, então para a planta locação e cobertura é isso, para a planta de situação também é isso, tá? Então deixo encaminhado para vocês fazerem,
tá? Para a gente conseguir fechar e entregar na próxima quarta-feira, tá? Ok, pessoal, tranquilo em relação a essas duas plantas? Podemos seguir para passar para frente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Posso seguir então? Tá bom. Qualquer coisa me perguntem, tá? Então tá. Para a gente fazer o nosso corte, tá? Aqui a gente tem a nossa planta de referência. Então nós vamos fazer só o corte BB, tá? Como é que nós vamos considerar? Para a gente fazer, né, a nossa planta, a nossa elevação em corte. Esse vai ser o desenho 4, né? Okay? E o nosso corte AA a gente não vai ter, tá? Então não se preocupem, tá? Vai ser só o corte BB, tá? A gente tem o nosso corte em escala 1/50, certo? E a gente tem na legenda, como a gente tem só uma escala apresentada, e vai ser a mesma escala para o corte e para a fachada, a gente pode colocar aqui sim 1/50. Tanto faz, podem colocar indicada, né? Está indicado em cada desenho, mas pode deixar também 1/50 porque é a escala comum em todo o desenho. A unidade novamente em metros, certo? A unidade novamente em metros, essa aqui vai ser a folha ou a prancha 3 de 3. Tá? Então, vai ser essa informação aqui. Tá? Conteúdo, né? A gente tem essa informação lá, corte, não é só um corte, e fachada. Certo? E certo. Deixa eu só verificar mais uma questão aqui. Isso, né? Então a gente tem esse único corte, né? E fachada, e vai ser a única fachada que nós vamos fazer. Qual é a fachada? É uma fachada frontal. Então corte e fachada frontal. A gente vai colocar aqui no título, tá? Então só um corte, né? E fachada frontal. Ok? Então tá. Então olha só, nós temos nesse desenho, lá no nosso PDF, nós temos a seguinte organização da nossa folha, né? A gente tem esse nosso corte aqui, tá? Bem na parte de baixo da folha, né? E bem no cantinho. A nossa colega, deixa eu tirar essa folha de baixo, para não confundir para a gente, né? A nossa colega colocou um pouquinho mais para cá a nossa representação em corte. Não tem problema, tá? Tranquilo. Então a gente precisa só considerar o seguinte: para a gente é interessante a gente considerar o seguinte: nós vamos ter esse desenho do corte BB, né? E nós vamos ter a fachada frontal. A fachada frontal vai ser a mesma coisa do corte BB em termos de dimensões totais, só que sem fazer o raio-x, sem fazer o corte, né? Então a gente tem essa representação aqui, tá? Essa representação da nossa fachada frontal. Então nós vamos ter basicamente a mesma dimensão de desenho, com escala 1/50 também. Tá? Aqui há uma ampliação da região de terreno, a gente pode abreviar um pouquinho, esse tamanho aqui não tem medida, tá, da representação do terreno, certo? Então eu posso abreviar um pouquinho se for necessário. O que tem dimensão, que a gente não vai colocar as cotas, nenhuma cota, né? Mas tem escala, é esse piso aqui embaixo, né? Que ele vai coincidir com o beiral, certo? Além de todas as dimensões da casa também são em escala, né? Então, quanto que a gente tem nessa largura? Vamos ver aqui, ó. Quanto que nós temos de largura total do nosso desenho? A gente tem basicamente 1,70, quase 1,70, né? 170, 17 centímetros, né? 170 milímetros, né? 17 centímetros de largura. Certo, a gente consegue colocar duas representações uma ao lado da outra. Vamos ver. Se eu deixar aqui próximo, né? Primeira representação, eu consigo colocar? A gente consegue colocar. Eu consigo aqui, se eu começar
mais afastada que a outra. Eu posso até colocar as duas alinhadas uma ao lado da outra. Dá para fazer uma ao lado da outra, né? A representação do nosso corte e a representação da nossa fachada frontal. Eventualmente, se vocês preferirem, a gente pode fazer a representação da fachada mais acima um pouquinho aqui. Aí a gente ganha um pouquinho mais de tranquilidade para fazer. Aqui parece que vai sobrepor, porque nosso desenho, nesse caso aqui, está um pouco mais para cá, para a direita, né? Mas a gente pode e deve posicionar todo esse conjunto mais para cá, certo? Inclusive, essa cota aqui, ela pode ser representada desse lado, para que o texto fique entre a linha de cota e a referência cotada, que é a altura da casa. Então, a gente ganha mais um espacinho, né, se for o caso. Tá? Então, qual é a indicação? Colocar o mais para a esquerda possível, o corte, tá? E representar a nossa fachada. Podemos deixar centralizado o nosso corte, né? Esse corte AA, ou um pouco mais abaixo, tá? E quem sabe a gente deixa realmente mais abaixo para ficar mais tranquilo, né? E a nossa fachada um pouco mais acima e bem mais à direita possível, certo? A gente pode ter essa organização, não tem problema. Tá? Quem quiser colocar alinhado, perfeito, tá? Aí fica critério de cada um, não vai ter problema. Aí, professor, mais ou menos quanto que eu deixo? Aí vocês deixam o mais próximo possível, tipo 1 centímetro só de distância lateral, tá? Fica tranquilo aqui para a gente estar representando, certo? Aqui abaixo também, um pouquinho mais de 1 centímetro para caber bem o texto, né? Do título do desenho, certo? E o restante vai de acordo com a escala, tá? Então, é basicamente isso. A gente vai ter, né? A nossa representação corte começando o seguinte, tá? Onde é que está esse nosso corte? BB. Vamos ver, cadê a nossa planta? A nossa planta aqui que a gente está usando como exemplo está aqui, né? Nosso corte BB, ele está passando aqui, ó, né? Essa posição da nossa edificação. Então, para a gente representar, o que nós vamos considerar? A largura da nossa edificação vai ser o ponto de partida, né? Quanto que é a largura? 7 metros, né? Aqui, 7 metros, está aqui embaixo. Ok? O que nós temos, né? Então eu vou ter, sim, a marcação dos 7 metros, vou ter a marcação parede, 15 centímetros, né? 3 milímetros lá no papel, né? A largura da nossa cozinha, que é quanto? 3,10, né? Aqui são 5,2 centímetros na escala. Mais 15 no meio dessa parede central e mais a largura do dormitório, que é 13,45. Ok? Aqui, a gente aplica a escala e coloca lá a dimensão. Então, são essas dimensões aqui nesse sentido transversal que a gente vai aplicar lá, certo? Então, é isso que nós temos aqui. Eu tenho a posição, ou melhor, a nossa dimensão da nossa edificação. Um pouquinho para a gente agora. Tá. A gente tem a representação da nossa edificação, 7 metros daqui para cá, né? Paredes, 15 centímetros, fica com 3 milímetros aqui, da mesma forma da planta, né? Parede central, a gente representa, e parede lateral. Tudo bem. Essas distâncias são aquelas que nós vimos, 3,10, né? Até a parede aqui, e 34,5, 3,45, largura do nosso dormitório. Certo? Aí nós temos o seguinte, professor, mas não é dormitório, por que está BWC? Ah, mas tem que ter um cuidado, né? Temos que ter um cuidado. A gente tem o quê? Né? A gente tem essa largura dessa parede para cá, sim, tudo bem. Mas, olha só, eu também preciso marcar a posição dessa parede. Certo? Por quê? Veja, o que eu vou ver, né, nessa direção de visualização? Olha a setinha. Mesmo na norma antiga, a gente tem a indicação da setinha para cá. Nosso observador está olhando de baixo para cima nessa orientação aqui, né? Então, remover essa parte de baixo da nossa edificação. O que nós temos, né? Eu vou ver a minha cozinha, eu vou ver essa parede, né? Não tem essa parede, né, aqui. Eu vou ver
aberto, né? Aqui a parede, eu vou ver a cozinha inteira com uma porta, né? Eu vou ver a janela da cozinha, eu vou ver essa parede, não vou ver essa parede, né? Eu vou ver essa parede aqui, que é uma parede com revestimento, tá? Prevendo a impermeabilidade, porta, né? Como a gente falou. Tem aqui, ó, uma projeção de parede. Essa parede, ó, ela fica projetada, ela não vai ser cortada pelo corte. Então, a gente tem que considerar que isso aqui é um vão de passagem. Um vão de passagem, tanto dessa sala de estar para a cozinha, tanto dessa sala de estar para a circulação que dá acesso aos dormitórios. Tá? Então, esses acessos, eles são como se fosse abertura de porta, só que não tem porta. Mas eles têm altura. Tá? Então, aqui é uma parede projetada que não foi cortada. Isso nós vemos lá no corte. Isso a gente vê lá no corte. O que nós temos? Certo? Ó, a gente tem a parede cortada, nós temos a projeção da cozinha, olha a janela da cozinha e a porta. Não precisa representar a pia, tá, pessoal? Deixa a pia, tá? Aí, nós temos o quê? Aquela parede, né? Só que eu tenho só a abertura da circulação. Então, a parede projetada ela é mais fraca, olha só. E foi bem representado. A parede é mais fraca, certo? Ah, mas aqui é mais forte, professor, aqui em cima. Exatamente, ó. Nessa altura, tá? Que foi cortada, é a altura igual a da porta, só que sem a... Foi considerado com... Deixa eu ver aqui no PDF. Dá um zoom aqui pra mim. Isso. Não, tá cotado aqui, né? A gente tem essa altura aqui da nossa laje, do telhado, teto, né? Para baixo, 70, né? Então é a mesma aqui, certo? A gente tem... O que que é isso? Aqui é a abertura, ó. Aqui é uma passagem. Se eu quisesse, colocaria uma porta aqui também, nesse sentido, né? Então aqui a projeção eu faço mais fraco. A partir do momento que passa a ser cortado, essa etapa aqui, certo? Chegou ao final da abertura, né? Voltou a parede continuando, né? Aí ela foi transpassada pelo plano de corte. Então aqui é forte. Tá bom? E aí eu tenho o quê? Nessa região aqui é a circulação, tá aqui, tá? O que que é isso? Vamos lá, de novo, na planta. Nós temos isso aqui, né? Na visualização do nosso plano de corte, cozinha com a janela, a porta, né? Aí a gente tem aqui, ó, projeção da parede, né? Lá na nossa passagem. Só que isso aqui tem uma altura, né? Chegando aqui até uma certa altura, aí fecha, né? O vão de abertura de passagem, né? Então, na hora que chegou lá em cima, aquele pedacinho que falta para o teto, tá? É aquela parte que é mais forte, de 70 centímetros, tá? Que é exatamente a verga, né? Também, existe verga também para vãos de passagem, né? Depois para cá, o que que nós vemos? Porta, né? Porta, que dá acesso a esse dormitório. Depois eu vou ter uma projeção de parede, na verdade a boneca, né? Certo? Até a altura da porta do banheiro. E acima da porta do banheiro a gente vai ter verga também, tá? Que é aquele pedacinho, né, acima da porta até o teto. Dali para frente eu vou ter só essa parede do banheiro projetada com a divisão do nosso box. Depois a gente tem ainda uma projeção da janela do banheiro. Então é isso que nós vamos ver aqui. É isso que nós vamos ver aqui. A gente tem, né, ó, projeção dessa parede, tá? Aí aqui é a abertura, né? Onde a abertura termina lá em cima tem a verga, né? A gente tem aqui forte, aqui, né? Isso aqui, esse detalhe depois a gente já vê, tá? Aí eu tenho o quê? A nossa porta do dormitório, certo? Repare que essa porta ela é de 80 centímetros e a porta lá da cozinha que dá para a área de serviço, para fora da casa, ela é maior, mais larga, né? 90 centímetros. Só que está em escala mesmo, dá para ver que essa aqui é mais estreita do que essa, né? Tá bom. Aí eu tenho aqui, ó, a entrada para o banheiro, aquela porta do banheiro. Aí eu tenho aqui, quando termina a porta, eu tenho a verga aqui em cima, que é de 70. Então aqui é forte, certo? E aqui, tá? Essa projeção aqui é fraca, tá? Mas por que que essa projeção aqui é forte? Não há necessidade de fazer essa linha forte, tá, pessoal? Tá lá no CAD, no PDF,
tá? Essa linha aqui ela pode ser fraca, não tem problema. Forte só a partir daqui para cima. Tá? A gente tem uma divergência lá no modelo, tá? Eu não tinha observado. Ou então pode fazer essa linha fraquinha da mesma forma dessa projeção aqui, tá? Não tem problema. Bom, certo. Tudo bem. Então a gente entra pro banheiro aqui. Então tem a parede do banheiro, né? E o box. Então o box a gente pode fazer com uma certa altura, ele não tem dimensão, certo? A gente pode fazer coincidindo aqui com a altura da janela, né? Certo? E a espessura aqui, a mesma que a gente faria para porta e janela cortada, né? A gente deixa aqui 1 milímetro, mais ou menos, de espessura. É simbólico, tá? Certo? A gente não tem esse valor. Então, você faz uma divisãozinha aqui. O que é mais importante, tá? Para o box, é essa diferença de nível de piso, que é de 3 centímetros, 0,03. Então, não vai ser em metros, vai ser menos 0,03. É esse valor que nós vamos colocar aqui. Tá? Nem é 7, não sei de onde que nosso colega tirou isso, e vai ser 3 centímetros, mas com a unidade em metro. A unidade vai ser toda em metro, né? Certo? Aqui no nível de piso a gente faz em metro. Tá? O símbolo do nosso nível de piso em corte tá também no slide 82. Então ele é a nossa referência, né? O slide 82 tem esse símbolo, tá? Com as dimensões para a gente fazer. Aí nós temos, ó, a janela do banheiro, tá? A gente tem lá do quadro de tabelas, a gente tem a altura dela, o peitoril dela, né? A altura dela. Depois a gente tem a verga, que é 170, né? Igual o Beral. Tá bom. Mas aí nós temos o quê? Tá? Reparem, pessoal, uma informação muito importante. A gente colocou aqui a largura da casa, a largura da cozinha, né? O equivalente da largura do quarto, o equivalente da largura do nosso banheiro, o comprimento, no caso, nesse sentido, né? Mas a gente não vai colocar nenhuma dessas cotas no sentido horizontal. Elas só vêm, essas cotas, para a gente localizar as paredes, tá? No sentido horizontal, mas a gente não cota, certo? Não cota nada no sentido horizontal em cortes, certo? Se colocar um valor aqui, vai estar errado. Tá? A gente não representa em uma medida horizontal em corte. Por quê? Porque a função desse tipo de representação é adicionar informação que a gente não tem na planta. Por exemplo, essa verga aqui, eu não tenho informação, porque eu não tenho a informação de quanto que é essa abertura do vão. A porta eu tenho até pelo quadro de esquadrias, né? Mas aqui, esse vão eu não tenho. Ó, a espessura aqui da nossa laje, a gente não tem na planta. Aqui, esse nosso elemento do telhado de madeira, a gente não tem. Vamos adicionar, certo? A projeção básica do telhado, com as dimensões principais, também nós vamos adicionar. Tá? Além de outras informações, deixar de forma clara, né? O peitoril, a altura, tá? Verga, certo? A altura do barrilete, aqui da saída das tubulações do nosso reservatório superior, a famosa caixa d'água, certo? O tanque, caixa d'água, dependendo da região do Brasil, a gente tem nomes diferentes para isso, né? E aqui a indicação do nosso telhado, telha cerâmica, inclinação 35, né? E aqui, o que vai acontecer, pessoal? Para levantar a nossa edificação, a gente já tem as dimensões todas, né? O que a gente não tem, pé direito, por exemplo, a gente não tinha informação até então, mas está tudo lá na planta, tá? Tamanho total da altura total da edificação, né? Aí, o que acontece? O professor não tem nenhuma medida aqui das nossas treliços do telhado, né? Desses elementos de estrutura do telhado, né? Então, o que acontece? Vocês podem fazer, tá? A estimativa. A gente vai ter, tá? O nosso elemento principal aqui, tá? Aí a gente faz o seguinte, podemos considerar essa distância daqui para cá, dividir por 3 e fazer essa representação simplificada do telhado. Né? Essa altura aqui da base da caixa d'água, tá? A gente tem, tudo bem, certo? Mas professor, aqui essa largura não tem, essa caixa d'água não tem desenho dela,
Então, vocês podem fazer, tá, da forma mais semelhante possível que tem no PDF. Então, não tem mão livre, tá? Vocês façam bem caprichadinho como ela fez aqui, a nossa colega. Foi excelente o trabalho dela, tá? E façam, tá, aproximadamente. O que a gente tem medida que a gente tem que colocar. Professor, essas divisões aqui, eu não tenho medida. É a mesma coisa, tá? A gente faz aproximadamente com o mesmo tipo de traço, tá? Aqui mais forte, esse central. A gente tem quatro traços aqui, né? 1 milímetro aqui, 2 milímetros aqui, 1 milímetro aqui, com um traço mais forte aqui, tá? Certo? Aqui a mesma coisa. Deixa eu dar mais um zoom aqui, pra gente ver melhor. Mais, pega foco. Vou ter que aproximar um pouco, né? Foco melhor. Aqui, pronto. Assim tá melhor, né? Então a gente tem 4 linhas, sendo essa segunda linha aqui de cima mais forte, tá? 1 milímetro de distância, dessas de cima, 2 aqui no centro e mais um aqui embaixo. Isso é a indicação minha, tá, pessoal? É uma estimativa, tá bom? Para ficar mais ou menos semelhante ao que a gente tem no projeto, certo? Okay? Aí, o que acontece? Professor, aqui, esse canto, cadê? Esse canto aqui, né? Como é que eu vou saber essa altura daqui para baixo? Né? Como é que eu vou saber essa altura daqui para baixo? Veja, olha só, a gente pode fazer o seguinte, ó, considerar aqui, né, um prolongamento temporário aqui do nosso madeiramento, tá, até aqui. Faz o prolongamento, certo? A gente tem, certo? Aqui, vai dar inclinação de 35% quando a gente fizer esse prolongamento aqui, certo? Prolonga a partir do limite da nossa edificação 70 centímetros, em escala aqui, né? Em 40 centímetros, né? E aqui, tá? A gente faz uma reta desse ponto mais alto aqui, tá? A gente tem aqui 1,70, né? Ou 4,72 lá do outro lado, tamanho total. Desse ponto aqui mais alto, tá? Ou melhor, desse ponto aqui mais alto a gente baixa, né? O equivalente que vai dar 1,56. Façam maior essa dimensão, se for o caso, coloque aqui fora, né? Mas bem representado assim, né? 1,56 ali fora. Desse ponto aqui, tá? A gente vem encontrar aqui essa linha que eu vou prolongar aqui dessa nossa estrutura aqui do telhado para cá, certo? Aqui vai dar 1,40 e aí a gente sobe só aqueles valores que eu falei, 1 mais 2 mais 1, 4 milímetros para cima, certo? Que é aproximadamente em escala que é o que a gente vai ter de distância aqui. Okay? Então a gente faz dessa forma, vamos fazer dessa forma, vou puxar daqui de cima, né? E vou encontrar aqui esse prolongamento. Aí depois eu apago, né? O prolongamento, e aí a gente tem essa projeção. São os pontos mais difíceis para representar. Ok? Certo, pessoal? Então tá, vamos fazer o seguinte, tá? São 3h11 agora. Vamos fazer o intervalo de 10 minutos, certo? Já deve dar 3h12 até eu acabar de falar. Então vamos voltar 3h22 para a gente ver mais detalhes do nosso corte. 22. E também partir para os detalhes da nossa planta, para a nossa elevação em fachada, né? Essa projeção da fachada. Tá, pessoal? Então tá. Uma pausazinha agora, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Então tá. Então, para o nosso corte, a gente precisa observar as dimensões, então, para posicionar as paredes, tá? Os nossos elementos verticais. Nós vamos representar as portas. A posição das portas também obedece à condição da planta. Então, esse pequeno espaço aqui é exatamente a boneca,
certo? Até aqui aproximadamente o vão acabado, tá? Aproximadamente, tá? Porque a gente tem uma projeção dualizar aqui também do acabamento do batente da porta, né? A gente tem então a boneca para cá, o espaço equivalente à boneca para o outro lado, para o direito, né? Aqui nós vamos ter também o mesmo valor, né? A gente tinha verificado na planta que dá o mesmo valor, certo? E a gente vai precisar verificar o seguinte. A gente vai projetar uma parte da fundação da casa, simplificada, dos nossos moldame, tá? Aqui também toda a parte de piso da casa também. Essa parte de baixo, certo? Aqui esse prolongamento a gente tem coincidindo com o comprimento do beiral, aqui, né? 70 milímetros, ou 70 centímetros, né? A gente vai ter, tá? A representação do nível de piso. Essa representação do nível de piso vai ser o seguinte: na referência externa, aqui na área externa da edificação, a gente tem menos 10 centímetros. Então vai ser menos 0,01. Desculpa, menos 0,10, né? Metros, né? Então a gente vai ter essa representação do nível de peso em metros. Minha borrachinha. Essa aqui. Aqui, né? Vou usar 0,10. Certo. Nossa referência aqui externa da nossa casa. Claro que 10 centímetros é muito pequena aqui a diferença. Tá? Por exemplo, desse lado, né? A gente tem o nível de piso da cozinha e da circulação e da entrada do banheiro, zero. Referência, né? A gente coloca 0,00 metros, né? Aqui. Essa distância aqui, em escala, vai ser, então, 10 centímetros. Se a gente considerar isso com escala 1/50, tá? Isso aqui vai dar 2 milímetros de distância, certo? Dá 2 milímetros de distância aqui, essa diferença de nível daqui de dentro para fora aqui. Esse baldrame, que é essa parte da fundação da casa, não tem dimensão especificada nessa representação. Então a gente pode fazer aproximadamente com o tamanho que a gente tem proporcionalmente aqui no nosso desenho, o que a gente tem lá no nosso PDF, né? A gente vai ter basicamente 2, 4, 6, mais ou menos 5 milímetros, uns 8 milímetros mais ou menos. No máximo 8 milímetros aqui de comprimento. Isso aqui é variável, fica na proporção, tá? Aqui é a mesma coisa, certo? Para essa parede, aqui é a mesma coisa para essa parede, aqui também, tá? A gente vai achurar aqui a parte de concreto. No nosso corte, a gente faz essa achura, tá? De acordo lá com o PDF, né? Essa achura é simples, é só um conjunto de pontilhados aleatórios, pontinhos aleatórios. Nessa escala, a gente vai estar representando só com pontinhos, tá? Normalmente a gente tem, normalmente a gente tem pequenos triângulozinhos representando a brita do concreto, né? Mas a gente vai fazer só pontinhos mesmo, certo? Nesse preenchimento. Ok, vamos abrir aqui mais um pouco para conseguir ver um pouco melhor. Eu vou aproximar a câmera, agora a gente está vendo só detalhes. Vou deixar mais próximo para conseguir ver melhor. Está aqui.
vídeo fugiu, mas eu vou ligar de novo. Certo? Aqui. Bom, nós temos isso, né? A gente tem aqui, está bem melhor, né? Nós temos, então. Ó, pessoal, lá no nosso PDF eu verifiquei que tem um errinho lá, na verdade. Foi daqui que veio esse 7. Não é 7 centímetros, é 3, tá? A gente vê na planta, né? Na nossa planta a gente tem indicação. O nível de piso é menos 3. Né? Não faz sentido a gente ter 7 centímetros de degrau aqui no nosso box. Normalmente a gente tem em torno de 3 mesmo, no máximo, né? Até exagerado 3, né? A gente tem menos de 3 normalmente no box, tá? Mas aqui vai ser menos 0,03 esse nível de piso. Então a gente tem a achura do concreto, certo? De maneira geral. Lá em cima, né? A gente tem aqui. O que é isso aqui, pessoal? Olha só. A gente tem, tá? Essa pequena altura aqui também. Tá? A gente tem, tá? Uma previsão da laje junto com as vigas aqui em cima, certo? E provavelmente no nosso projeto nós temos o seguinte, tá? A gente tem aqui abaixo da laje uma previsão de 20 centímetros para baixo para posicionamento de um forro, certo? Um forro de acabamento. Okay? Então por isso a gente tem essa representação de forma estrutural na laje, até aqui o início da coluna, tá? As vigas da laje, né? E daqui para baixo só representação de parede cortada, né? Aqui até o vão, né, de passagem, aqui a gente tem parede projetada, né? Aqui é a mesma coisa, a porta do banheiro, né? Então, a partir da porta para baixo. A gente não fez a representação do batente, nesse caso aqui tem um batente, né? Aqui não tem, né? Aqui é limpo, né? Mas aqui eu tenho estrutura de fechamento para a porta do banheiro. A gente não fez aqui, a representação foi simplificada. Ok. E a gente faz a achura, né, dessa etapa aqui. Aqui em cima, o madeiramento do telhado, a gente não vai fazer a achura. Nessa escala não é recomendado. A gente tem então essa altura aqui de 12, né? Aqui a gente tem a altura da laje de 10, né, centímetros. Espessura da laje, né? Beiral já foi falado. E a gente vai ter então essa estrutura do telhado, como eu comentei com vocês para fazer. Então a gente tem, tá, o platibanda, né? Que é essa etapa aqui para sustentar o nosso telhado, certo? E tem os pontaletes, que são essas estruturas aqui verticais, né? Certo? Então a gente tem, tá, essa representação. A gente tem o central aqui e temos mais dois. Então a gente faz a distribuição com a mesma distância. Tá? Aqui não é a mesma distância, mas a gente deixa aproximadamente como está lá no projeto, lá no PDF, certo? Aí a gente faz aqui as treliças, certo? Não precisa se preocupar com medida exata, a gente não está com o projeto do telhado aqui, certo? O que importa é a gente terminar aqui com o tamanho do pontalete central, que é essa peça aqui, e com o acréscimo do telhado, as ripas do telhado e as telhas, né? A gente tem então esse total de 1,70 daqui para cá, né? A gente tem a altura total do telhado, na edificação, 4,72, né? E basicamente isso aqui, né? Tá? De informação. Não vamos deixar de colocar a denominação de cada ambiente próximo aqui, como tá, certo? Só que com um título, com um texto em caligrafia técnica um pouco maior, e um pouco mais acima. Nunca tocar o caractere no elemento que a gente está
no elemento gráfico mais próximo, né? Certo? Assim como a cota também, a gente não toca o texto na linha de cota. Se precisar, a gente pula o texto para um local que fique melhor, mais adequado, né? Que fique melhor representado. Abaixo de 1 metro, a gente vai representar em centímetros, e acima de 1 metro, a gente vai representar em metros, certo? Tudo que for necessário. Aqui, pessoal, a gente tem a achura do terreno, solo, tá? Essa achura é chatinha de fazer, tá? Aqui ela está mais bem representada, aqui em cima, tá? Ela tem esse conjunto de linhas paralelas, certo? Com outras linhas paralelas também inclinadas no sentido oposto, certo? E aí, como é que nós fazemos isso aqui? Não é muito difícil, não, tá? A gente pode fazer com esse espaçamento aqui, mais ou menos 2 milímetros. Nós podemos fazer com 3 milímetros, mais ou menos, tá? De espaçamento entre as linhas. Então a gente considera isso, tá? Mais ou menos uns 3, né? 1, 2, pode acrescentar mais um aqui, para não ficar tão densa, né? E tão complicadinha e trabalhosa de fazer. Vamos fazer a 45 graus a cada 3 milímetros, tá? Linhas paralelas. A gente faz linhas bem fraquinhas mesmo, tá? Depois a gente vira o esquadro. Cadê meu esquadro? Tá aqui, certo? Aqui. Então, eu estava falando, né? A gente estava aqui com a representação da achura do piso. Então a gente vem, né, com o esquadro 45. Em um sentido, primeiro, né, a gente faz as linhas paralelas, espaçadas entre si de 3 milímetros, até 4 milímetros, pode ser aceitável, para não ficar também muito grosseiro, né? O espaçamento entre elas. Eu faço primeiro todas as linhas paralelas, assim, bem fraquinhas, certo? Bem fraquinhas, contínua, assim, tá? Depois a gente vem, em outro sentido, faz as linhas paralelas em outro sentido. Depois que a gente fez essas linhas, aí a gente faz um aparamento. Agora não estou com a minha borrachinha aqui, não sei onde é que ela... Se ela caiu aqui... Essa borrachinha faz falta agora. Realmente não sei onde ela ficou. Tá, não encontro a borrachinha aqui. Então, eu venho, certo? E vou apagando aqui alguns trechinhos, certo? De forma que eu posso forçar aqui, isso aqui, e a gente vai ter o seguinte, tá? Aqui outra linha, né? Eu apago, deixa eu usar a lapiseira aqui, né? Aqui, aqui. Como que a gente vai construindo, tá? Esse padrão aqui, certo? Primeiro eu faço as linhas paralelas, depois eu apago um trechinho aqui, outro trechinho aqui, outro trechinho aqui, certo? De forma a gente ter esses tijolinhos empilhados dessa forma aqui, certo? Primeiro a gente faz as linhas, depois a gente vai apagando, tá? Até ficar com esse padrão, ok? A gente tem aqui, digamos, sempre dois inclinadinhos assim, tá? Juntinhos aqui. Aí temos mais dois inclinados no outro sentido, depois mais dois nesse sentido, depois mais dois no outro sentido, e assim por diante, tá? Essa é a achura de piso, tá? A achura padrão de piso. Aqui a gente tem uma condição, tá? Para fazer a representação do terreno, nós vamos fazer assim. Vocês façam a mão livre, vocês escolhem, né, o quanto a gente vai avançar aqui com essa linha de delimitação do terreno, tá? Que é arbitrário, vocês podem fazer. Claro, quanto menor vocês fizerem, menos ajuda vai ter, menos trabalho. Mas também não façam tão curto, não tão grande a ponto de dar uma trabalheira grande, uma área achurada gigantesca, mas também não ficar tão pequena de forma que a gente não consiga nem identificar direito o que é isso. Então, mais ou menos esse tamanho está ok. Está um pouquinho maior, quem sabe, né?
só que Machura mais bem representado. Eu acho que aqui a nosso colega já estava com um pouco de pressa, foi mudando aqui a angulação, foi falhando um pouquinho, né? Aqui de cima ela teve mais tempo, mais tranquilidade para fazer, né? Então esse aqui dá um pouco de trabalho realmente, né? Mas sai tranquilo, a gente pode fazer aqui com uma escala maior, como ela fez, certo? Mais ou menos esse tamanho aqui da nossa representação. Aí por último, bom, não por último, né? Aí a gente faz todas as cotas, tá? São as mesmas que estão lá no PDF, então não tem mistério, não tem problema, tá? Só não esquecer de representar em metros, todos em metros, certo? Tudo em metro, bom? Que for maior do que 1 metro, né? Aqui as nossas janelas, a janela, né? A janela a gente tem as dimensões, ó. Ela é centralizada em relação a essas paredes aqui, conforme a gente viu na aula passada na planta, né? Como é que tá essa janela? Vamos ver. Ó, janela da cozinha, né? Então a gente tem a boneca aqui, a largura da porta, 90 centímetros, e daqui para cá, tá? A boneca é 10, né? Então 10 mais 90 dá 1 metro, né? A gente tem 3,10, né? Nessa largura total da cozinha. 3,10 menos 1 metro dá 2,10, né? Então a gente vai ter 105 aqui na metade. Então de 105 a gente vai metade da janela da cozinha, que é 1,50 total, né? Então a gente vai de 1,5, nós vamos metade da largura da janela para a esquerda e metade da largura da janela para a direita. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. A gente pega a informação do peitoril da janela da cozinha, que é alto, né, 1,30. A janela da cozinha é a janela J3, né? A janela J3, ela tem 1,50 de largura, 80 de altura e peitoril de 1,30. A J3, né, que é da cozinha. Então, eu vou representar com 1,30, coloca a cota, inclusive, né, aqui, ó. A altura dela é 80 centímetros, né? Eu faço aqui em escala, tá? Não preciso cotar aqui, tá? E a gente tem a largura 1,50. Mas para posicionar, eu vou lançar, então, aqui eu tenho tá, 2,10 na vida real, né? Ou seja, 4,20, 4,2 centímetros, né? Daqui para cá, deve ter isso aqui, se o nosso colega fez certo. Ó, exatamente, até o final da forra da porta que tem, ó, 4,20. Então 2,10 dá a metade, deu quase certinho aqui, ó, né? Metade, 2,10, né, centímetros, né? Então eu tenho a metade da janela, eu vou com metade dela para cá, metade dela para o outro lado. Se a gente for reparar, olha só, 1,50 em escala 1,50 em escala 1 para 50 dá 3 centímetros, né? No papel. Então eu vou 1,50 para um lado, 1,50 para o outro. Aí eu tenho, olha só, a janela, nas medidas originais dela, são o seguinte: 1,70 do peitoril é até a base da janela sem considerar a esquadria. A largura, 1,50, é sem considerar a esquadria. É o vão acabado na alvenaria, né? E 80 também. Aí, essa borda aqui, vocês podem fazer arbitrário, parecido, semelhante ao que temos lá na planta. A gente não tem medida da esquadria, do detalhe da esquadria, tá? Nós não temos o modelo da esquadria especificado na planta. Então, a gente faz aqui, é uma janela de correr, sim, a gente tem isso, né, lá na planta, né, uma janela de correr, tá aqui, ó, uma folha transpassa a outra correndo, né, aqui. Então eu vou representar dessa forma, né? Eu tenho duas folhas aqui separadinhas. Então eu faço divisão no meio, eu faço uma esquadria, digamos com 2 milímetros também, a mesma coisa aqui embaixo, né? Uns 2 milímetros praticamente aqui de espessura, tá? Variável. O puxador fica no vidro mesmo, de acordo com o que a gente tem na planta, na referência do PDF, né? E faço centralizado, né? Que eu deixo um pouquinho mais abaixo, a gente faz maiorzinho, mais centralizado nesse puxador. Pode fazer a mão livre mesmo, bem caprichado, tá? A porta é a mesma coisa, tá? A gente tem a boneca, tem a largura da porta de 90. Essa largura é completa, sem considerar. A gente não tem o alisar aqui, na verdade. A gente tem o vão acabado. A gente tem uma distorção, na verdade, aqui no nosso PDF, tá? O desenho feito no CAD. Essa distância deveria ser aqui no vão acabado, não com a esquadria. Mas foi feito com a esquadria. Então vamos deixar igual, não vamos nos complicar.
tá? Cada projeto, cada um escolhe, né? O ideal é ser no vão acabado sem, né? Aqui deveria ter, digamos, inclusive essa altura aqui deveria coincidir com um vão sem acabamento, mas tudo bem. Então a gente tem nessa altura aqui, pode ficar da forma que está mesmo no PDF, e eu vou representar a porta aqui. Essa largura aqui é a mesma da esquadria da janela, então uns 2 milímetros aqui no máximo, 1,5, né? 1,5 no máximo, 2 fica muito grosso, né? Se a gente for ver aqui, na verdade, tem um pouco mais de 1. Tem 1 aqui, e na janela tem um pouquinho mais de 1. Pode fazer com 1, na verdade, fica bem representado. Estava pensando em 2, mas fica muito exagerado, né? 1 milímetro, a gente não tem essa dimensão, então 1 milímetro fica interessante. A gente faz aqui o tempo da porta, né, a maçaneta, né, o puxador da porta, de forma semelhante ao que a gente tem lá no nosso PDF. Então é um puxadorzinho da tipo manivela, né? Ele fica na planta, ele está na metade da porta, mas a gente sempre faz esse puxador um pouco abaixo da metade da porta. Então ela fez certo aqui, né? Pode fazer igual, que está na planta lá no planta não, no PDF, né? Na metade da altura da porta ou um pouquinho abaixo. E depois que a gente fez todas as cotas representadas, certo? Tudo, né, representado, a caixa d'água direitinho. Aí, com as cotas, a gente finaliza aqui com a achura do revestimento das paredes, que vai até o teto no nosso projeto, certo? Aqui vocês têm uma escolha, certo? Vocês podem fazer uma escolha. Claro, a gente sempre faz a abertura aqui, ó. Aqui, ó, ela não precisou, eu coloquei a mais aqui, eu teria que fazer, para fazer essa representação, eu teria que abrir aqui a minha achura, né? Eu tenho cota também aqui, né? Então, a gente tem que olhar direitinho para não ficar por cima da cota, né? Eu posso reposicionar essa cota um pouquinho mais para cá ou aqui, para conseguir representar o nível de piso sem ficar ultrapassando aqui essa linha de cota, tá? Então, vamos ter esse cuidado, tá, pessoal? Temos que distribuir as cotas de maneira que fique bem claro, de maneira que fique bem claro, e que a gente consiga não ter problema de uma linha interceptar outra, ou informação, né, atrapalhar com outra. Tudo bem. Então a gente faz essa abertura na Ashore, assim, considera, né, uma área, digamos assim, para não invadir, né, onde eu tenho texto, onde eu tenho cota, onde tem previsão, né? Aqui no caso, a cota até pode passar, não tem problema, mas o texto não. Onde tiver texto, eu abro. Tá? E aí, a gente tem essa achura aqui. Tá? Vocês podem fazer como está lá no PDF. Tá? Então a gente tem tá? Esse tamanho, não precisa se preocupar, a gente não tem a especificação do tipo de cerâmica. Então pode ser maior, pode ser um pouco menor. Tá? Aí é arbitrário para vocês. E vocês também podem fazer assim, com o quadriculado regular, em pé, né? Subindo 90 graus, ou inclinado. Também nada impede. Se vocês quiserem fazer diagonal, a achura do I, né? Pode também, não tem problema. Vocês podem fazer a achura diagonal. É interessante se tiver a previsão do projeto assim, né? Diagonal, tá? Que evita muita coincidência de linhas, né? Então é interessante para o nosso exercício, tá? A gente teve discussões em outros semestres, é interessante a gente fazer diagonal, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer como está lá, também não tem problema. Tá? Isso não está definido no projeto. Não vamos esquecer de representar. O corte pode ser indicado como BB aqui, não tem problema. Lá na planta não vai ser BB, né? A gente tem o número, né, do desenho e o número da folha. O número da folha é 3, né? E o número do desenho vai ser 4. Então, reparem lá na hora de fazer a nossa representação do corte, né? A gente tem o número da folha, certo? E o número da folha e o número do desenho na folha, né? Então, não esqueçam de verificar essa condição lá no nosso desenho, tá? Certo? Ok. Então,
Mas aqui vocês colocam corte BB mesmo, não tem problema. O número correto, esse 4, escala 1/50. Pode colocar ESC ou escala completa, tá? E essa representação tem as dimensões lá do slide 82. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? O que tem que ter bastante atenção primeiro, na construção, na distribuição das paredes, tem que ser de acordo com a planta, com as dimensões corretas. Não vamos cortar na horizontal, depois a gente sobe com as medidas verticais. A gente sobe, fecha a primeira etapa aqui, depois a gente faz a projeção do telhado. Tá? Eu acho que é basicamente isso. Tá ok, pessoal, em relação ao corte? Deu para compreender? Tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma observação? Certo? Ok. Tá? Qualquer dúvida, durante o momento que vocês estiverem executando isso, vocês podem mandar e-mail. Como sempre, né? Se tiver uma dúvida mais complicada, dá para marcar um horário síncrono com um ou mais de vocês, tá? Para a gente tirar a dúvida de acordo com a necessidade, tá? E podem mandar os e-mails, podem bater foto, professor, tá ok? Falta alguma coisa? Isso está correto? Eu não entendi isso aqui, né? Então tá. Então é só essa planta BB aqui, o corte BB, né? O corte AA a gente não precisa se preocupar, tá? Certo. Olha só, uma vez que a gente fez o nosso corte, a nossa fachada correspondente já fica bastante tranquila de fazer. É o desenho mais fácil, até mais gosto de fazer, porque a gente tem a forma, né, da nossa edificação. Então, o que que nós temos? Tá? Para fazer a nossa fachada, a gente começa da mesma forma que a gente começou o corte. A gente faz a delimitação da largura total da casa, que é 7 metros, né? Não cota, naturalmente. Aí, o que que é isso aqui? O que que é esse retângulo aqui, pessoal? O que é esse retângulo aqui? Alguém pode dizer o que que seria isso? Esse retângulo aqui que tem englobando a porta e a janela? A varanda. A Giovana, né, respondeu aqui direitinho. A gente tem a varanda, né? Exatamente, ó. Quando a gente olha lá no nosso corte, né? Sim, a gente tem essa parede aqui, mas aqui a gente está lá na frente, a gente não vê a varanda. Aí, quando a gente vê lá na nossa planta, o que que nós temos, né? Ó, a nossa direção de visualização no corte era daqui do plano de corte para frente, né? Mas quando a gente olha a fachada, a gente está olhando toda essa etapa daqui. Então, o que que a gente vê na fachada, né? A gente vê a janela desse dormitório, vê, né? Onde é que ela está? Vamos ver lá. Aqui, janela de quarto, isso aqui, né? A gente tem aqui, ó, nessa quina, a gente tem esse acesso para a varanda e para casa também. Tem uma abertura aqui na lateral também e uma coluna com 15 centímetros de largura. Aí, o que que acontece? A gente tem uma abertura aqui, ó, uma abertura na varanda, assim como tem na lateral também, certo? Que tem uma altura, tá? Essa altura, ela vai estar especificada de acordo com... a gente vai deixar a mesma altura aqui do nosso... desse acabamento aqui, ó, tá? A gente vai deixar aqui essa mesma altura. Como é que fica? Deixa eu só verificar aqui, para a gente ver direitinho. E, exatamente. Tá? Só estava sabendo se estava correto aqui do nosso código. Ó, essa altura aqui, ó, desse vão da abertura da varanda, aqui é parede única, ó. Aqui está uma parede que está no mesmo plano, né? Aqui que eu tenho a abertura, eu vou entrar na varanda, né? Então, aqui, né? Eu tenho uma parede única que vai aqui por fora e tem uma abertura, né? Uma abertura retangular que é o acesso da varanda. Tá? A altura dessa abertura, né? Para ter acesso à casa, né? A outra parede que está mais para dentro, essa parede que está aqui mais para dentro, né? Essa altura aqui vai ser equivalente àquela lá do corte que a gente tem assim. Essa altura aqui, ó.
Essa altura vai ser 2,60 até aqui o forro, tá? Então o que que nós temos, ó, aqui, né? Deixa eu deixar mais próximo para a gente ver. Vou dar uma dobradinha de leve. Aqui, ó. Exatamente isso, ó. A gente tem essa altura aqui equivalente aqui do piso até a parte acabada, né, da verga, né? Então, a gente tem uma verga que na verdade tem uma etapa acabada e uma etapa não acabada. A gente tem um forro aqui, né? Então aqui a gente tem a coincidência com o forro, né? Tá? Então essa altura aqui, ó, vai ser importante observar. A gente tem níveis de piso aqui, né? A gente tem um nível de piso, tá, na lateral aqui, que é 0. A gente vai ter um nível de piso daqui para cá, uma pequena subida. Quanto que é? Vamos olhar na planta. Cadê a planta? Ó, subiu 5 milímetros, ou 5 centímetros, né? Então aqui fora eu tenho menos 10, aqui eu tenho menos 5, e quando eu subo aqui na casa eu tenho 0. Então é isso que foi representado, né? Aqui eu tenho, né, aqui eu tenho menos 10, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho menos 5, né? E aqui eu tenho menos 10. Então a gente tem que ter cuidado com essa representação em escala. Aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui. Ó, essa distância 2,60, ela está sendo considerada do menos 10. Então é dessa altura aqui da porta até aqui em cima, certo? Tá do zero, na verdade, né? A gente tem uma incoerência aqui no nosso... Ah, não, tá certo, desculpa. É menos 10, 5 e menos 10, menos 5 na varanda e 0 na cozinha. Tá correto, tá correto. Então, essa altura é aqui do zero, do nível 0. Onde é que está o nível 0? Como a gente falou, né? Eu tenho menos 10, menos 5 e 0. Então, essa altura 2,60 daqui, ó, pessoal, daqui até aqui, tá? Para a gente não se confundir. Tá? Do ponto mais alto, que é a entrada da casa, tá? Até aqui é 2,60. É de acordo com o que a gente tem no projeto lá do nosso corte. Então, daqui, né, da base da porta até aqui em cima é 2,60. Então, sabemos aqui da nossa abertura, tá? Essa abertura para dar acesso à casa. Quanto que é essa largura aqui? É exatamente o que nós temos lá na planta, né? Aqui. Ó, tem essa largura do quarto interna, né? Soma a parede. Então vai ser daqui desse extremo dessa parede até aqui a coluna. Isso aqui vai dar exatamente o retângulo da abertura na horizontal, né? Então, exatamente isso que nós temos aqui, ó. Desse ponto aqui até esse, é exatamente desse aqui até aqui. Aqui é a coluna, certo? Aí, feito isso, a gente tem então uma boneca aqui, 10 centímetros, né? Que é exatamente esse pedacinho aqui. Aí temos a porta, que é de 90. A gente faz aquele acabamento, né, de 1 milímetro, certo? O puxador é o mesmo para todos, tá? E aqui a janela. A janela é aquela mesma situação. A gente tem a J2, né? A única diferença é que é uma janela mais larga. Ela está centralizada nessa abertura aqui, nessa distância aqui. Quanto que é a J2? A J2 é 1,60. Então ela é um pouquinho mais larga e tem altura de 1,10. Além do peitoril 100 metro, né? Então eu vou fazer com escala, né? Vai dar 2 centímetros, né? Até aqui, em escala, que é 1 metro, né, de altura. Então a gente considera a escala, né? Então do piso, né, sempre em relação ao piso acabado, né? Aqui a gente tem uma questão interessante, né? É o piso interno. Aqui tem uma diferença. Ó. Aqui no caso do nosso colega deveria ter aumentado mais um pouquinho aqui. Ó. Na verdade é a partir daqui, ó, que a gente tem. Então ela deveria ter aumentado aqui também, porque a gente tem essa janela, o peitoril dela em relação ao nível 0, né? Então aqui na verdade deveria ser um pouquinho mais alto. Né? E aqui se refletiu aqui também, né? Faltou um pouquinho para chegar no mesmo alinhamento, né? Exatamente o que ela colocou mais para baixo aqui, veio mais para baixo aqui. Então a gente coloca 1 metro a partir desse nível aqui, né? Certo? Daqui para cá. Ok, então a gente coloca, né, 1 metro
dá 2 centímetros no papel, mais 1,10, certo? A gente deve bater aqui junto com a porta, deve bater. E a largura 1,60, posicionado de forma centralizada, certo? Ok. Olha só, aqui a janela do quarto é a mesma situação. A gente tem, ó, temos que considerar aqui centralizado. Sim, a gente pode pegar essa largura total aqui, porque eu tenho espessura de parede se eu fosse considerar num corte, né? Aqui, espessura de parede, né? Mas se eu acrescento 15 para cá, 15 para cá, dá na mesma. Eu vou pegar essa distância daqui até aqui, acho o ponto médio dessa distância e localizo a minha janela com relação a esse ponto central. Pego metade da largura dela para cá, metade da largura dela para cá. Peitoril dela, né? E a altura dela. Certo? Mesmo procedimento da janela da área da sala de estar. Aqui a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Eventualmente a gente pode colocar uma achura de vidro. Tá? A nossa colega não quis colocar. Uma achura de vidro, uma linha bem fraquinha, assim, para indicar que tem vidro. Certo? Aqui. Isso, né, com os reflexos. Certo? Onde eu tiver vidro, eu posso fazer isso. Ó. Um conjuntinho de linhas para representar o vidro. Tá? Todos iguais, assim. Certo? É interessante a gente colocar acabamento na nossa fachada para indicar onde é que a gente tem cada tipo de material. Tá? Na nossa fachada de referência no PDF, a gente não tem nenhum acabamento. Aqui a gente tem pintura comum, branca da nossa casa, ou bege, qualquer cor simples, né? Claro, a gente poderia colocar o revestimento, tijolo aparente, pedra, mas isso vai complicar e vai dar mais trabalho, né? A gente faz só uma achura só de vidro, porta não precisa fazer achura, tá? E a gente tem a casa mais simples mesmo, tá? Quem quiser fazer, tiver tempo, pode fazer, não tem problema. Quem quiser colocar um acabamento na varanda, tudo bem. De qualquer forma, tá? A gente tem essa estrutura toda aqui com o mesmo comportamento do nosso corte. Então tem a altura total, 4,72, é a mesma, né? Mesma altura, certo? E eu vou ter também essa condição do beiral aqui. Então eu preciso só considerar com linhas de construção, tá? Até aqui eu tenho essa abertura, né? Cadê? Aqui, né? Ó, vamos ver o detalhe aqui, lado a lado. Eu tenho, né? Então essa altura daqui é exatamente essa, né? Coincide. Aí eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho mais essa etapa aqui para cima, certo? Mas eu vou deixar essa linha para fazer mais por último. Eu vou ter que considerar linhas de construção, baixando da altura total até aqui, traçar uma linha de construção até bater aqui, né? Aí eu prolongo essa linha, vou contar 70, né? E lá de cima eu venho com a inclinação até dessa linha de baixo, né? Eu vou até encontrar a interseção aqui, com esse prolongamento. Depois eu apago as linhas de construção. É o mesmo procedimento que a gente faz para o corte, a gente faz lá na varanda. Com a diferença que a gente tem menos referência, mas a gente pode fazer linhas de construção de referência e depois apaga. Aí o resto é semelhante, tá? A gente tem aquelas 4 linhas, aqui ficou um pouco diferente, né? Mas são aquelas 4 linhas de referência para representação simplificada do telhado. E é isso, a gente não vai fazer representação no terreno, tá? A gente não tem, né? Não está cortado, né? Então não precisa. Então a gente tem só um retângulo aqui, vocês podem fazer com tamanho arbitrário também, vocês podem escolher. E aqui essa altura também, tá? O que importa é o nível de piso que a gente não vai indicar, essa indicação de nível de piso não existe, tá? Não existe. A gente tem então só essa altura representada de forma mais simples. Okay? Na nossa fachada a gente não tem mais nada, tá? A gente poderia ter uma árvore, alguma coisa assim, mas não tem. Não vamos complicar. Então a fachada é só isso. Tá bem mais simples, mais rápido de fazer. Só que tem que ser em escala, tá? Não esqueço. Não vamos cortar nada. A gente só faz uma representação de acabamento adicionalmente aqui no vidro. Bem rapidinho, né? E a gente faz então a representação do nosso título do desenho. Fachada frontal, o número vai ser 5 mesmo. Tá? Aqui não vai mudar. Escalam para 50. Então, a gente vai ter, tá? Na nossa folha, certo? Na nossa folha. A gente vai ter o desenho do corte, bem aqui para
para a esquerda, né? Esse aqui não vai ter. E aqui à direita a gente tem a fachada, tá? A fachada frontal, ok? Então o título, né, dessa folha, que vai ser a última folha, vai ser corte, né? Pode ser corte BB ou só corte e fachada frontal, tá? O nome de vocês, a escala pode deixar 1 para 50, que é única, né? Unidade, folha 3 de 3, data e turma, né? Certo. Então, basicamente isso em relação ao desenho arquitetônico, né? Então, para que a gente consiga desenvolver isso direitinho até a nossa próxima aula, ok? Tranquilo, pessoal? Deu para compreender esse nosso desenvolvimento do corte e fachada? Temos alguma dúvida? Vou deixar aqui a fachada apresentando. Tá tranquilo, pessoal? Tá? Não esqueçam de fazer tudo em escala, tá? Aqui as pegadinhas maiores são essa abertura aqui que a gente precisa verificar, tá? E tá gravada a aula, se vocês não lembrarem de alguma coisa, vocês podem voltar lá, certo? A gravação, né, do BBB. São muitos detalhes, né? Então é bem interessante vocês terem a aula gravada e depois vocês voltam lá e podem ir avançando o vídeo para buscar os detalhezinhos em cada momento, né? É bem interessante a gente ter aula síncrona gravada. Exatamente. Eu estou baixando, tá? Eu já baixei todas as aulas de vocês, então se tiver qualquer problema, tá? Eu disponibilizo no YouTube, tá? Enquanto se tiver algum problema, tá? Então assim que essa aula sair, eu já vou baixar para ter um backup para a gente. Isso. Eu estava tentando gravar ao mesmo tempo, mas foi isso que causou a falha no nosso vídeo no início. Aí eu preferi não insistir. Meu computador realmente não conseguiu lidar com a gravação ao mesmo tempo que estava transmitindo pelo BBB. Eu já tinha tentado isso antes, achei que a configuração que eu ajustei ia dar certo, mas estava travando o vídeo. Mas assim que sair do BBB eu já baixo e aí eu coloco no YouTube se tiver algum problema, tá? Então, na parte de desenho arquitetônico, a gente tem isso.